O estúdio do Folha News tem o privilégio de receber o prefeito municipal de Ibiraiaras, Joel Isidoro Cristianetti, do PL. Primeiro ano de mandato, ele participa hoje do programa apresentando, de certa forma, um relatório do que realizou em 2025. Seja bem-vindo, prefeito. Para mim é uma honra, satisfação estar aqui com esses gigantes da comunicação. Conversava com seu pai, seu Aldoir, mais de 60 anos de história, e não é diferente contigo, né, Marcos? Com certeza. Então, Prefeito, 2025, como foi para o senhor à frente do executivo do importante município de Ibiraiaras da nossa região? olha, para mim foi um desafio interessante, porque eu saio do privado e entro para a vida pública. E são regras diferentes. eh, no privado eu tenho, se eu não tenho dinheiro, eu parcelo, eu ligo, tem crédito, contato. No público, mesmo tendo dinheiro, existe um processo legal de licitações, então essa foi a maior dificuldade não é imediato, né? Então é tudo passa por uma organização, por uma enfim, então, organização. Você organizar para poder executar, senão a gente acaba sofrendo por antecipação, né? Mas foi um processo assim, bem interessante e novo para mim, né? Com certeza. Se eu lhe perguntasse 2025 a principal realização do seu governo municipal, qual que o senhor destacaria? Eu tenho conjunto de tantas coisas que, por exemplo, na saúde nós investimos bastante no sentido de exames, de ajuda, auxílio, de mas o que eu destaco de importante? A unidade. Nós mantemos a unidade com os partidos, porque nós sabíamos que o primeiro ano ia ser um ano desafiador, que nós iríamos fazer projetos, pedir, encaminhar para realização agora nesse segundo ano. A gente tem feito o básico, então licitamos logo no início uma UBS, inauguramos uma creche que nós tínhamos um prazo limite, agora então a UBS em maio agora de 26 nós inauguramos. Então são avanços importantes nas obras, assim a gente não parou, auxiliou bastante as propriedades que estavam com dificuldade. Agora 26 vai focar mais no nas gerais e vicinais. Então, no conjunto da obra, eu diria assim, ó, manter a unidade com todos os partidos e andar de mãos dadas para agora sim nós colhermos esses frutos. Então, o desafio, a maior importância foi manter um grupo que sai de uma disputa eleitoral e que muito bem compreendido pelos políticos que saem do pleito, ah, eu não diria derrotados, enfim, mas tiveram a compreensão de caminhar junto com nós. Fazer um agradecimento especial para a Câmara de Vereadores também, mas essa seria essa construção. Então, esse é o maior orgulho. A gente partiu para uma organização. Teve setores que ainda carecem de alguma organização por falta de profissionais ou troca de profissionais. A gente sabe que a iniciativa privada está sedenta por profissionais bons e no órgão público existe muito profissional bom e com preços mais atrativos eles acabam nos levando, né? Como é o setor de engenharia nosso sofreu Sim. bastante. Tivemos bastantes eventos, realizações. Nós transformamos um ano ah, bastante comemorativo em virtude de uma expo que teve, em virtude. ah, então, essas construções, mas esse 26 vai ser de muito frutos, Marcos. Questão do secretariado municipal, prefeito. Como o senhor avalia o desempenho em 2025 e existe
planos de mudanças ou vai mantê-los? Olha, a avaliação deles passa muito por um diálogo que nós vamos ter agora com cada um, e eles mesmos se autoavaliarem, né. Eu acredito que todos são unânimes e estão sedento para melhorar, e muitos, por exemplo, na área da saúde, nós tinha já experiência, em áreas que nós não tínhamos experiência, aí as pessoas, reconhecem que tem que buscar algo mais, mas foi um aprendizado, né. Então, a Secretaria da Educação, por exemplo, tem a gigante, a Ivete, que conhecimento vasto, né, Ex-prefeita. ex-prefeita, né. Então, há várias secretarias nós começamos atrasados, por exemplo, na assistência começou um pouco mais tarde, então nós não tivemos muita pressa, para iniciarmos, mas agora, cada um nós vamos dialogar na com cada secretário para eles se fazerem uma autoavaliação e nós, nos pontos que nós acharmos que existe, que temos, claro, todos nós temos que evoluir, e tanto na várias, a gente em vários aspectos, e eu espero que sim, que eu já então, por enquanto, a mudança maior vai ser talvez na atitude, na experiência, e a gente espera que o 26 seja mais produtivo. Eu cito algumas áreas, mas o pessoal às vezes fica: "Ah, não citou a minha, né?". Não, mas eu quero citar toda. Agricultura também, nós começamos com a secretaria um pouquinho mais tarde, ah, a secretaria da administração, que também nunca tinha participado de órgão público, e tudo é um aprendizado, mas a gente contava muito com o pessoal já dos efetivos, teve troca no jurídico, mas não por incompetência ou foi por opção mesmo dos profissionais, e a gente, acabou substituindo. Mas no resumo, nós, como seres humanos, já é previsto uma evolução. Então, nós aprendemos. Agora, basta nós evoluirmos, pôr em prática. E aí, mas eu acredito que pode faltar experiência, pode faltar, mas nunca vontade e bastante atitude. Mas no geral, contente, e teve secretarias muito desafiadoras, uma escola que tinha que inaugurar até tal data, e aí licitações com pouco prazo, e até maio, porque nós passamos o ano sem receber do governo, né? Então, nós tínhamos que inaugurar até tal data para começar agora também a receber. Então, Secretaria da Educação foi bastante, todas as secretarias bastante desafiadas, né? E eu acredito que mas saio muito contente, porque o povo me surpreendeu, o povo de Ibirapuera, no seguinte sentido: é solidário, é prestativo, é humano, lógico, e é inovador, né? Então a gente sempre está aprendendo, né? Com certeza. Alguma decepção em 2025 na administração municipal, prefeito? Olha, a maior decepção, talvez, é não ter começado o ano antes, né. E eu acredito que decepção não, porque tudo é novo, né, e o novo a gente tem que saber lidar, porque senão a gente acaba se frustrando, né. Algo que o senhor queria fazer em 2025 e não conseguiu? Olha, talvez todos esses convênios poderiam já estar sendo executados, né. Correto. Mas eu aprendi a lidar com essa, eu não diria,
É porque tudo é demorado, né? Até sai um programa do governo, até fazer o cadastro, faz o projeto, é contemplado, licita, aguarda prazos legais. Então, ah, eu diria talvez se nós eu gostaria de já ter feito esses asfalto que está projetado, essas máquinas que estão, que a gente tem para receber, que já estivesse chegado no município, mas eu não encaro como uma frustração, e sim como um processo legal que ele faz parte do poder público essa demora, né? Não é. Nós estamos, vamos executar projetos e licitamos esse ano convênios de 2023, né? Então, nós. ah, É assim, então eu diria frustração, não, mas talvez na saúde ter feito. Mas a gente fez, se doou bastante. Está com raio-x agora, um projeto de raio-x e ultrassom, que é um sonho da população, né? Isso vai ser gigantesco para nós encurtar caminhos, né? Então, de frustração não tem, assim. Talvez, hein, Marcos, a gente costuma dizer que gostaria de estar tudo pronto, finalizado já para. Mas Não é assim. fica o incentivo que está por vir ainda, né? Prefeito, e a capacidade de investimento hoje da Prefeitura Municipal de Biraiaras, a situação financeira, como é que o senhor avalia? Eu avalio como excelente, porque quando a gente fala que existe convênios com o governo de 8 milhões, tudo exige contrapartida, é porque nós temos o dinheiro Dinheiro. para ter esse aporte. Então, a gente segurou em certas áreas, já prevendo essas contrapartidas. Ah, bom, eu quero fazer asfalto em tal lugar, comunidade e vamos sair para tal comunidade. Mas eu preciso de, em dois asfaltos aqui, 2 milhões de contrapartida. Mais a rua coberta, mais 300, 400 mil, mais. Então, se nós for fazermos um somatório, passa de 3, 4 milhões de contrapartida. E nós estamos preparados para isso. O município está preparado. Então, a saúde financeira eh, está boa, dentro de uma normalidade, assim, claro, vamos ver o que nos é preparado agora para, por exemplo, a gente fez a conta na nova reforma tributária, imposto de renda, nós vamos deixar de arrecadar 600 mil, 580 para ser mais preciso. Então é uma perca que existe, comentários que será, vamos dizer, Compensado? compensado, mas a gente tem que esperar para ver. A gente fez uma reforma previdenciária importante no município, ao qual vai dar um equilíbrio. A gente pensou não só no município, pensou no município, mas não todo. Administração, pessoas. Então a gente fez uma administração bastante humana, bastante voltada pro ser humano. A gente conseguiu implantar um vale alimentação, não é um valor ainda que ah, a gente quer que ele seja maior, mas a gente respeita essa parte financeira. Então, conseguiu implantar no primeiro ano, sem especulação política, sem nada, sem muito alarde, valorizou bastante o ser humano. A gente fez uma coisa, uma administração voltada para unidade e valorização, para agora começar a construir. Ah, é obras que nós queremos? Vamos lá. Mas mostramos que pode ser uma administração humana em todos os aspectos, né? Me chamou a atenção de um dos convênios para 2026 e que vai ser, felizmente, colocado em prática, é Rua Coberta em Biraiaras, isso? Poderia nos falar um pouco Rua coberta, vai ter uma rua coberta. onde é que vai ser, prefeito? Vai ser em frente ao salão paroquial ali. São, se não me engano, 670 metros.
de rua. Queremos, se Deus quiser, está sendo licitada. Para maio nós inaugurar, que é o aniversário, 60 anos de emancipação Emancipação. política e administrativa, né? E 29 de maio. estamos preparando alguma surpresa para lá E seria inaugurada a Rua Coberta. essa é a minha expectativa, né? Então, se não for inaugurada, vai estar Investimento de 800 mil. 800. fora a contrapartida do município. Com a contrapartida. Por conta... A contrapartida do município ficou em. Eu tinha aqui. Ficou em 300 mil, 400 mil, uma coisa assim. E além desse investimento na Rua Coberta, desses convênios que o senhor está mencionando aí. Vai ter. Na UBS, que vai ser inaugurada, vai ser equipamentos hospitalar já. Nós conseguimos o dinheiro, o recurso, então vai estar a unidade já pronta em junho, já funcionando com a equipe. Maio, junho, porque quem está ali trabalhando tem feito uma, assim, ó, nota 1000 para a empresa. Não estou ganhando nada para fazer Sim. propaganda, mas Está trabalhando correto. merece essas considerações. Vai ser investido no pavilhão de melhorias no parque de eventos, né? Um recurso que foi do Osmar Terra e do Busato, se não me engano. E agora estamos também fazendo a reforma da assistência. Vamos comprar para agricultura ensiladeiras, nova, espalhadores de adubo. Foi comprado uma pá carregadeira. Vai chegar. Chegou 2 SPIN, uma cedida conseguida aí através do Santini com a Rita Bergman, Secretaria da Saúde do Estado, e uma que a gente adquiriu através de uma emenda do deputado Paparico. Essa pá carregadeira nós conseguimos com uma emenda do Paulo Paim. Olha só, PL, diversificação, e é isso que a gente precisa, né? Nós temos um caminhão já empenhado, pago lá pelo deputado Cherini, que o ano que vem está aí. Para a saúde conseguimos bastante recurso e investimos bastante em exames. Então a gente teve um entendimento que a gente abriu o leque, no sentido que nós não transportamos só SUS. A gente entende que todo o munícipe ele tem direito Serviço. ao serviço. Então foi feito bastante viagens, que o bom é que não tivesse pessoas doentes, que a gente não precisasse, mas infelizmente existe, ou as pessoas vão para fazer tratamentos ou consultas, né? E o deputado Sanderson ajudou, agora encaminhamos também para uma ambulância, o Alceu Moreira ajudou com 350 mil que nós investimos na agricultura, o deputado Busato sempre ajudando o município com investimento de 396 mil que vamos usar, o Dirceu Franciscão sempre gigante. É difícil a gente citar aqui, mas Mas são a gente várias acabou emendas citando. parlamentares. O Santini nem se fala, que é da região aqui, esse tem sido gigante aí na Secretaria do Turismo, que é através do turismo, né? A Rua Coberta, temos mais uma estrada numa comunidade lá. Então são 8 milhões em convênios e mais quase 3 milhões em emendas parlamentares, que Somos 11 milhões. 11 milhões e que vai. A gente pretende que o ano que vem seja tudo finalizado, né? Eu até peço desculpa para alguém se não foi citado, mas quando tiverem todas concretizadas, eu acho que é bom a gente voltar aqui e fazer uma menção, né? Com fazer, certeza. porque para nós, porque essa unidade não é só na hora de conseguir. Eu quero ter o prazer de divulgar e que as pessoas sejam valorizadas, né? E que a gente precisa de pessoas que ajudam a região, né, Marcos?
Falando em investimento e em visibilidade do município de Ibiraiaras, tivemos recentemente a Expo Ibiraiaras, estive lá presente também, várias ruas, né, foram preenchidas com expositores. Sua avaliação dessa Expo Ibiraiaras última aí? A minha avaliação é que ela está grande e enorme, criou proporções que a gente pode pensar de outra forma, né? Talvez um evento, um centro de eventos fora, pensar em alguma, mas a minha avaliação é que a maturidade dos expositores, principalmente na parte agrícola, na parte, eles estavam mais interessados no contato, na proximidade com os E agricultores, chama atenção o com o número povo de expositores ligados ao agronegócio, ou né? ao agronegócio. Mas a maturidade deles de saber, de entender que talvez não se faria tantos negócios ali, porque até na época ali, dia 4 a 7 estava um pouquinho, faltando um pouquinho de chuva, né? Que agora, graças a Deus, normalizou e as pessoas estavam apreensivas, né? Mas talvez agora eles estão colhendo fruto que então, bastante pessoas ligadas com o agro e o comércio, né? E aí, dentro do comércio, dentro da agricultura familiar, teve bastante variação dentro do artesanato. Então, muito se negociou quem as pessoas estavam precisando, né? As pessoas estavam um pouco seguras, mas foi números bons, ah, assim, pessoas bastante satisfeitas do comércio e a população no geral satisfeitíssima. É lógico que a gente entende, a, a gente quebra um pouquinho o ciclo da mobilidade, né? Causa alguns transtornos, mas no geral o público estava maravilhado, assim, teve shows bons, aí tem um pouquinho do barulho, mas isso a população entendeu com bastante carinho e a gente agradece por isso, mas foi uma expo assim gigante para nós, Ibiraiaras. Aproveitando o gancho, Ibiraiaras, ela é é um município que possui uma produção agrícola forte. Existem carências dessas cidades, prefeito, nesse sentido, nesse setor lá no seu município? Olha, eu diria que os agricultores estão passando por um período difícil, porque quando eles se deparam com frustrações de safra, quando tem uma colheita satisfatória, eles acabam tendo o preço não satisfatório. Então, até deixar que os agricultores, o meu vice, o Sapinho, que costuma dizer que é umas empresas de céu aberto, e é verdade, né? Então, são N setores que estão bastante diversificação, mas a gente percebe que cada setor está com dificuldade. Mas o agricultor ele é muito resiliente, né? Ele é forte, mas por isso que a gente pede para os governantes, à medida que tiver ao seu alcance, para intervir e poder ajudar essas pessoas dentro da possibilidade, porque o comércio local, nossas vidas estão ligadas ao agro, né? E Lagoa Vermelha não é diferente, né? Claro, tem A bastante região, né? A região. indústria. A região, ela depende, né, dessa força. E Ibiraiaras é muito expressiva, né? Na agricultura, né? Cultura da... Até teve uma super safra agora de batata, mas o preço... Continua sendo a batata o principal produto? Olha, hoje eu diria que bastante diversificado, né? Mas a batata, claro que os produtores eles expandiram, né? Então eles estão em vários municípios vizinhos, arrendando, plantando, mas são pessoas dali que estão procurando espaço em outras terras novas que não tenham doenças, ou ali no município também, mas a economia gira bastante, gira. A questão é, existem muitas pequenas propriedades? Existe bastante pequenas propriedades, essas pequenas propriedades ou gigantes propriedades que lidam com gado leiteiro, com
brócolis, como é bastante diversificado. O município de Ibiraiara, ele é hoje é um leque muito grande que uma diversificação bastante grande, É, né. me chamou a atenção na Expo Ibiraiaras, lá num dos pavilhões, que acho que é agricultura familiar, que tinha lá Isso. os expositores, né? Tinha bastante gente também do município mesmo. Tinha bastante gente do município, bastante do município de Lagoa Vermelha, de toda a região ali tinha, né. E sempre é importante frisar a agricultura familiar é que movimenta bastante, né? E que abastece as nossas cozinhas, né? E mercados. E esse povo também tem sofrido bastante com essas intempéries. Mas, em resumo, eles estão contentes com as perspectivas, né? A gente tem que sempre trabalhar com algo novo, com a visibilidade, mas tem sido sofrido, né, Marco? Questão do turismo em Ibiraiaras, tem algum investimento em sendo realizado ou que pretende efetuar? Olha, é uma pauta que está em alta, né, nos municípios. Então, o turismo que vai ser uma das áreas afetadas na reforma tributária, que nós temos que trazer pessoas para gastar no município, para estar ali no município e eu não diria gastar no sentido, mas estar no município utilizando a Expo foi um exemplo, a Encontro de carros antigos, Encontro de Carros Antigos, teve o Natal Luz, que foi um muito bonito, espetáculo, tinha multidão de pessoas na praça que aí movimentou restaurantes, hotéis, então, bares. bares, essa rua coberta vem ao encontro, essa estrada que nós estamos vai ser a Estrada da Fé, então nós vamos partir para esse lado também do turismo que eu imagino que a região está Qual é a partindo. extensão da Estrada da Fé? São 3 quilômetros e alguma coisa, quase Além 4. além do trânsito, vai beneficiar o que mais, Ibiraiaras? Existe bastante romeiros que vão, né? Então, daqui a um pouco, já eu sei que está saindo já comércio ao longo da rodovia, então, aonde vai o progresso, não adianta, né? A gente sabe que as pessoas investem, aí já vai ter uma empresa se colocando lá próxima, e aí vai a imaginação das pessoas agora, que vai ter uma estrada boa para se caminhar, vamos, que a imaginação do povo lá seja nesse lado voltado, que existem muitos milagres lá na Santa também, né? Com certeza. E Prefeito, o senhor, obviamente, tem mantido contato com a população constantemente. O que lhe pedem mais hoje em Ibiraiaras? Qual é a principal reivindicação que o senhor ouve? assim, que eu escuto ainda de reivindicação é que se mantenha as estradas sempre em dias, que a gente consiga fazer o máximo que a gente puder na, na parte da saúde, e, mas não em tom de cobrança, mas em tom de incentivo e muitas vezes de agradecimento já pelo que está acontecendo. Claro que às vezes vai ter regiões que ficou um pouco deficitária, que vai ter que ser agora, começo do ano já vai ser regularizado. Então, temos algumas casas para se fazer, para reformar. Então, seria mais nesse sentido, né? Então, nós estamos agora fazendo uma infraestrutura no- numa área de casas populares, que iremos fazer 36 casas, e só que, claro, nós gostaríamos de já fazer as casas, foi licitado, mas nós temos toda a infraestrutura, água, luz, foi feito o aterramento, aí aqui agora fazer drenagem, água, luz, então, para depois sim nós implantarmos, que nada adianta a casa estar pronta, mas não ter
esgoto, drenagem, água, luz, então é uma consequência, né? A gente não pode apurar os fatos, mas já tem todo o dinheiro para se fazer. A infraestrutura ainda vai bastante, vai. Eu confesso que assusta um pouco os valores, né? Mas nós já temos uns valores ali destinado para aquilo. Vai em torno de 1,5 milhão, 2 milhões para nós finalizarmos a estrutura, fora as casas, né? Mas está tudo já dentro da programação. Vamos retomar uma pavimentação dentro dos bairros e temos também o nosso grande sonho reprimido, que é uma área industrial, que já estamos em fase aí de licenciamento, já temos um recurso para destinar também. Então, agora nesses anos aí vai ser bastante investimento lá, Ibiraras. Se Deus quiser, esse ano aqui, respeitando os prazos legais, mas vamos dar bastante celeridade aos projetos aí que a gente tem desempenhado. Que era uma promessa lá de campanha de fazer bastantes projetos, e o senhor imagine que nós tivemos bastante mudanças no setor de engenharia. Então, a engenheira principal que estava no município, ela foi para outro município por interesses familiares, e veio um outro engenheiro de fora, tinha uma outra, e foi trocando, trocando. Tanto é que nós estamos com uma engenheira, mas nós fizemos quase 8 milhões em projetos de convênio. Isso aqui tudo precisa projeto, tudo precisa projeto. E nós contratamos, terceirizamos, nunca deixamos de conquistar os convênios ou por uma falta de um projeto. Nós nunca medimos esforços, isso eu sempre deixei claro. A gente tem um setor que organiza ali os projetos muito competente, que cuida bastante disso. E essa construção, isso que nos deixa bastante feliz, né? Ao longo desse ano, que foi bastante desafiador pela inexperiência, novidade, mas a gente sempre contando com o vice-prefeito, que sempre esteve ao meu lado ali, sempre ajudando, sempre presente, e a gente construindo projetos com que eu tenho orgulho também com a oposição, né, Marcos? Que isso é difícil e para mim é um orgulho já ter conseguido trabalhar junto, né? E eu posso dizer que nós fizemos sim em Ibiraiaras uma terra de paz. O senhor falou agora na questão política ali, união com a oposição, a contribuição do MDB no seu governo municipal, que é o seu principal aliado. Sim, o MDB é um partido, a gente sabe, é um partido gigante. Para mim, a vitória já era de estar junto com eles ali na questão de um partido gigante aceitar e apoiar, né? Então, para mim já foi uma vitória ali antes de ganhar a eleição. Mas eles estão muito importante, ocupam algumas secretarias e eu costumo assim não ver muito por partidos, né? Mas eles estão bastante atuantes e tem 3 vereadores que também brigam bastante, brigam no bom sentido, né? Correto. Sempre nos cobrando, sempre nos apresentando alternativas, mas o MDB tem sido gigante aí na construção e E o seu partido, o PL, tem contribuído bastante? partido bastante. E, e nós temos um presidente do partido, o Ivo Guandanin, que é uma figura, né? Então, ele nos ajuda bastante no sentido de ele tem bastante contato com os deputados, então ele tem uma amizade grande com as pessoas e isso facilita para nós, né? Tem Nossos contribuído para a vereadores também. administração. No sentido de aproxima, né? E a gente precisa de contato, né? A gente sozinho não faz nada, né? Então, ele os dois partidos, muito importante, mas volto a frisar que tanto PL, MDB, MDB, PL, depende muito do União Brasil, depende muito do PP, depende muito do próprio PT, e nós não fizemos distinção nesse quesito, porque
Se nós, como gestor, tivermos ah, um pouco de restrição ou não ter essa empatia com os outros e saber compreender a importância, nós vamos prejudicar o município. E hoje não é a intenção, né? A intenção é só colaborar e ajudar o município. A relação da sua administração com o jovem de Biraiaras. Existe algum projeto, alguma ação específica? É uma área que nós conversávamos esses dias e que nós vamos ter que colocar em pauta. Se não teve, assim, tanta foco, mas eu acho que está na hora de nós voltarmos e dar uma olhada, assim, com carinho imenso para essa parte da sociedade que eu diria assim, ó, tanto necessita de nós. É lógico que teve bastante eventos, teve agora também evento de off-road, a juventude, mas eu digo num olhar, num outro sentido, um olhar com mais. Mas estamos assim planejando para que cada vez mais eles tenham essa, se sintam incluídos na sociedade, né? Ou que se formem no segundo grau, que vão estudar e que tem um ambiente esperando ali. Nós temos empresários, empresas muito de valor ali em Beira-Mar. Então, e os empresários têm contribuído muito. E a gente aposta nessa força dessas empresas para que possam acolher esses jovens, no sentido de trabalho e no sentido de lazer espiritual, também teria que se focar mais nesses jovens, porque a gente nunca espera e acontece alguns eventos tristes, né, no município, então e vai virar pauta, sim, os jovens com a gente vai ter um carinho muito especial agora nesse ano de 2026. Questão do mercado de trabalho em Biraiaras, e até nós falando em jovem, tem conseguido reter, segurar os jovens do município? É um desafio sempre enorme, né, e por isso que a gente cada vez mais torce para que as empresas invistam, porque, claro, o órgão público ele é limitado, não tem como existe uma limitação, mas as empresas ali são gigantes, até tem absorvido muito o mercado, tem trazido de volta. E a própria agricultura nós apostar, né? Na diversificação. Agora foi implantado também projeto ali de citricultura. Quem sabe os jovens comecem a ter um olhar diferente e voltem para o campo, né? Ou, ó, vamos montar uma indústria para beneficiamento da laranja. Então, criar que eles também sejam os empresários, né? Tenham essa visão, né? E sendo bem otimista, tá começando a parte de gado de leite, tem feito isso bastante. Onde, claro, existe bastante serviço, mas é uma maneira de uma atividade que é lucrativa, mensal, e eles estão investindo bastante, modernizando as propriedades. Questão da saúde, o senhor já mencionou alguns aspectos. O Hospital de Biraiaras e o Hospital da Lagoa Vermelha, como está funcionando em relação à administração sua? Temos conversado com o Diego, o pessoal da administração, e vamos ter que afinar bastante coisas. E tem. Mas o Hospital da Lagoa Vermelha tem suprido as necessidades dos seus cidadãos de Biraiaras? Eu diria que existe uma. Está existindo uma. Eu não diria uma falha de comunicação, talvez, que a gente vai ter que afinar, que é entre a saída do nosso hospital, lá do Padu, até a internação aqui em Lagoa Vermelha. Então, nós vamos ter que alinhar alguma coisa nesse sentido. Já estávamos vendo com o pessoal da administração, já estávamos vendo também algumas propostas que eles ofereceram desse serviço. Então, eles têm aqui trabalhado muito. E a gente agora vai ver qual que é os melhores serviços que a gente vai aderir.
dentro da proposta que eles nos fizeram e alinhando esse fato de saiu o paciente, internou aqui, as pessoas têm até falado muito bem depois que estão internadas e então é um ponto positivo que muitas em outros tempos não se ouvia, né? E o pessoal tem batalhado bastante, né? Nós temos uma hemodiálise que está para acontecer, né? E que Ibiraeras vai utilizar bastante? vai, então o pessoal tem um programa ali que estamos nos passando. Nós temos 7 pacientes e eles, a ideia deles é que façam seus 7 no mesmo dia. Para nós vai ser Excelente. excelente, para os pacientes também, que essa a gente não vê pelo lado econômico, é a comodidade. Quem sabe, em vez de 3 sessões, que é essenciais, mas a quarta, que é para dar um conforto maior, uma vida melhor para os pacientes. Então, a gente tem afinado, estamos com um contrato agora para modernizar ele para facilitar, que é a nossa obrigação. Tento e tentar algumas dentro do município de Ibiraias, agora nós instalando o raio-x e nós falamos com ele, o ultrassom raio-x, para nós encurtar caminhos, né? Então, e quem sabe nós, num futuro aí, fazer algumas internações de, né, que a gente possa. Então, tudo a gente tem que evoluir, melhorar, mas não é. A gente está incansavelmente trabalhando para que aconteça isso. Prefeito, 2026 está chegando. O senhor já elencou vários valores significativos através de convênios que Ibiraeras vai ser beneficiada, e assim seja. Mas a sua principal meta do ano, qual será? De 26, É, tem um objetivo principal? eu diria que toda essa entrega é o global, mas a gente, eu quero, o meu sonho é ver o raio-x e ultrassom funcionando para que a gente possa dar um conforto melhor para a população que, embora eu deslumbre os olhos e goste de ver obras e vai acontecer obras, mas ainda o meu foco e o que vai me vamos dizer, a minha satisfação pessoal vai ser o raio-x em funcionamento, a UBS nova em funcionamento, e nós ajustar essas, eu diria, detalhes para nós melhorar cada vez mais a saúde no município, porque eu sei que a gente precisa evoluir bastante, né? Sobre o seu plano de governo, vamos dizer assim, qual o índice que o senhor já cumpriu nesse primeiro ano? O senhor sabe que eu vou. Agora o senhor vai me puxar a orelha, né? Porque eu passei o ano sem olhar meu plano de governo. Tem coisas que eu ultrapassei o plano, mas tem coisas que eu vou ter que rever para. Então é tudo uma questão de ajuste. E eu nunca levei muito em conta, porque eu procuro levar todas as áreas juntos, né? Mas se alguma ficar, nós vamos agora. Eu confesso para ti que amanhã cedo eu vou fazer uma revisão Revisão de tudo? e quem sabe na metade do ano a gente vem porque vai ter bastante coisas para nós debatermos na metade do ano já. E, e aí mas eu acredito assim, ó, a satisfação do povo para mim é o meu plano cumprido. Eu nunca me preocupei muito com folha, com papel, assim, mas o povo estando satisfeito, eu vou estar satisfeito. A política nunca me. A política partidária, assim, nunca me fascinou como a política pública de ajudar, de poder ser útil e um dia dizer, ó, foi a gente que ajudou a desenvolver. E eu sempre encarei o município como uma sequência. Por isso que eu faço questão de agradecer todos os administradores que tiveram no município. Cada um teve a sua dificuldade, cada um teve a sua virtude, são anos diferentes. Cada um
sofreu, se realizou, e então todas as administrações nos 60 anos no município estão de parabéns, porque teve um início e tem um meio, e esse meio ele é longo porque nunca vai ter fim, né? Então a gente, o poder legislativo, eu diria assim, ó, que o nosso hoje, que eu estou convivendo, uma maturidade assim gigante, tanto dos nossos vereadores como da oposição. É um orgulho de ver vereadores, tanto do nosso partido construindo e a oposição em conjunto. Existem as farpinhas, é saudável, mas na hora de trabalhar, de arregaçar a manga, eles estão sendo gigantes, todos os vereadores. O senhor já frisou por várias vezes nessa entrevista a questão da pacificação, da união dos partidos de situação e oposição. Mas o que fez levar isso, a esse ato de pacificação? Seu trabalho? Eu acredito que eu convivi com vários grupos e eu posso dizer que todos os grupos são bons, todos os grupos têm pessoas boas, todo grupo tem pessoas que estão interessadas. Então, a gente não pode explorar o lado negativo dos grupos, né? A gente tem que ir para a via mais fácil do, que é a construção da parte boa dos grupos. E a parte boa dos grupos, eu diria que é 99%, onde tem pessoas interessadas que o município cresça, aonde nós temos pessoas que saem do órgão público e estão trabalhando no privado, mas que querem que o município cresça porque eles também têm interesse, né? E essa é a mentalidade. Eu amanhã, depois estou fora da prefeitura, mas eu quero que a prefeitura, o município cresça. Eu quero vender, eu quero participar, nós temos comércio. E esse é o pensamento que o próximo prefeito tenha, que os outros prefeitos tenham, né? Então, é nesse sentido aqui a gente consiga implantar essa semente. Então é no sentido de beneficiar a todos, né? E a gente respeita, claro, as pessoas que porque os partidos nasceram lá atrás, existe toda aquela rivalidade e Uma a gente trajetória. gosta de viver essa trajetória de, mas o momento que se senta numa cadeira com uma responsabilidade tem que focar, né, num pensamento e também um ato de grandeza, de pacificação, foi o MDB num ato de apoiar um partido que foi um fato inédito, né? Eles sempre tinham um candidato, né? E eles optaram em. Então já é um ato de pacificação, e os outros partidos entenderam, né? Porque são pessoas gigantes, né? As pessoas que estão fazendo política hoje estão com um pensamento assim. E que bom, né? Com certeza. Biraiaras integra a MUNOR, Associação dos Municípios do Nordeste É. Rio-Grandense. De que forma o município participa e existe algum benefício através da MUNOR em favor à sua cidade? Existe a Munor agora, eu vou ser o terceiro presidente. Assim, num ato, talvez não aconteça ou mude, mas a Munor tem trabalhado, tem nos auxiliado na parte ambiental, que nos presta assessoria, a parte de esportiva e vários outros fatores que abriga junto com os prefeitos. Agora conquistaram obras importantes aí nos municípios vizinhos, ligações asfálticas, né? Então, a parte de medicina, estão construindo para conseguir centros interessantes. É lógico que Ibiraeras é um pouco. É o município mais afastado, eu diria, né, do eixo ali, né? Mas agora também vamos ter um veículo que veio na consulta popular. Tem o consórcio da Sirenor, Tem que utilizado esse tem, serviço? tem utilizado bastante. A compra de exames, tanto clínicos como exames laboratoriais e imagens, a compra de pneus, porque às vezes essas aderências de
nós seguirmos uma ata, ela é interessante porque ela já está ali pronta, a gente percebe, o preço está bom, é um bom produto, vamos lá. Então, pneus, remédios, então tem nos ajudado bastante. O prefeito Big lá de Tapejara é o nosso presidente, que agora vai ser o prefeito de Santa Cecília, o próximo. O senhor vai chegar a assumir a presidência? É pro PL no terceiro ano. E aí nós vamos conversar lá com o prefeito de Sananduva, nosso Claito e o prefeito de Santo Expedito também, que nós somos em três prefeitos, né? Ficou-se pré-acordado que eu assumiria no terceiro ano, mas a gente está sempre disposto ao diálogo. Se precisar recuar, não tem problema nenhum. Se precisar assumir, vamos lá. Agora vai ser construída uma sede para a Munor, então os municípios já vão ter esse aporte financeiro, vão fazer a sede, e é nesse Vai ser sentido, em né? Sananduva? Sananduva. Existe uma doação de um terreno e agora os municípios fazem os aportes financeiros ali, já tem um bom dinheiro para começo, e é necessário uma sede, né, para que se faça todas as movimentações, dadas a importância do consórcio. Eleições 2026, prefeito. Qual é que Pois, vai ser a posição sua? a minha posição é de agradecimento a todos os gestores, né? E a gente está, vamos dizer, não, não é em cima do muro nunca, mas eu, como gestor, eu preciso reconhecer de todos os convênios que está sendo colocado no município, né? Em tom de agradecimento, mas eu espero que o povo assim saiba escolher o que é melhor e assim entender. A gente, claro, tem um partido, PL, tem um candidato, mas eu vejo outros partidos com potencial também. Mas E o senhor e o PL de Biraiaras não já meio que pré-elegeram os apoios para deputada, não? a gente já tem costurado, né? Claro que publicamente a gente pro prefeito é um pouquinho mais difícil, né? Mas os vereadores, a parte. Ai, falando no início, eu estava esquecendo do deputado Bibo Nunes, que mandou uma emenda de 412 mil para o município, também foi gigante. Então, nesse sentido, com certeza, e a gente espera que o as pessoas reconheçam, e a gente vai, por isso que antes da eleição até eu gostaria de vir aqui e assim, aí sim nomear bem certinho, porque é importante que a região saiba que quem está ajudando, né? Nós temos deputados que são gigantes para nós, né? Que estão numa secretaria, por exemplo, nós temos um secretário do turismo que é de Lagoa Vermelha, da divisa Ibiraiara, nós temos um Dirceu que acolheu Ibiraiara, né? Então, hum, tem de todos os partidos deputados, então, que nos ajudam, né? Correto. E eu espero que dentro dos partidos as pessoas reconheçam essa força que esses deputados estão trazendo, né? Tem a ajuda do PL, tem a ajuda do MDB, tem ajuda do União, tem ajuda então do PP, dos partidos que estão ah, e que as pessoas saibam, ó, aquele deputado ajudou, então ele merece. Então, eu vou procurar não assim não citar muitas obras específicas, porque vai que dá qualquer, né? E o meu vice que sempre eu saía dos gabinetes dos deputados lá de Brasília, pegava o telefone, vamos anunciar para o pessoal. Na hora, vamos. E aí ele me dizia, olha, cuidado que pode dar o qualquer. Mas não tem, você viu? O cara disse sim. E sim é sim, não tem. É, mas o sim, ele tá. Ele tá. Depois tem o porém. Porém, e deu isso, então eu tenho muito medo, mas eu vou. Eu faço questão, e eu sei que o senhor vai abrir esse espaço Com para certeza. a gente vir aqui e
e dizer assim, ó, o convênio está depositado, a contrapartida aqui, e nós, foi o deputado tal, foi... Mas a gente sabe quem é os gigantes, né? Com certeza. Prefeito, a nota que o senhor dá para sua administração e o porquê, de 1 a 10. Isso é uma... Eu não gosto muito de me autoavaliar, né? Então, mas de entrega que eu me entreguei, eu me dou nota máxima. Porque eu sempre fui cedo, sempre me dediquei, sempre sofri junto com a população. Então, de entrega, eu me dou nota máxima. Mas talvez de resultado, por ser público, ele tem essa demora. O 26 eu vou me dar uma nota máxima. Olha só, tô sendo modesta, né? Mas o 25 daqui de um pouco tem um puxão de orelha para aprendizado, tem. Mas dentro da margem de erro, como vocês da imprensa gostam de dizer, vamos, assim, ser modesto, eu, dentro da satisfação, eu me dou uma nota média, mas dentro da entrega máxima para o ano de 25. Mas 26, eu espero que os números sejam todos Positivos. positivos. E porque sempre a gente deixa algo aprendizado, né? Mas entrega, esforço, e isso não faltou. Pode ter faltado ah, conhecimento na área pública, pode ter faltado várias coisas, mas não, nunca entrega. E agora a gente é sabedor mais do que é o público, a gente vai buscar crescer junto com os funcionários, com o CC, com os secretários, que foram gigantes, trabalharam muito, ah, às vezes são bastante cobrados, e eu cobro bastante, mas eu tenho que reconhecer o esforço assim, das pessoas que sofrem junto. E eu sei que tem pessoas que trabalham fora de hora, tem pessoas que se dedicam ao máximo, e que para fechar um ano agora é horrível, né? É um. Tu vê aquele pessoal lá com olheiras, né? Então, se trabalha muito. Ah, Resultado, talvez faltou algumas áreas, alguns funcionários. Nós estamos carentes, agora vamos fazer um Concurso. concurso e suprir algumas áreas. A área de engenharia é uma, que ficou bastante sobrecarregada, que aí passa por uma área de regularização, mas não tivemos, que é uma das áreas que me preocupa bastante, que tem que acelerar. Os empresários estão sedentos, empresários quer crescer, quer investir, e a gente precisa caminhar junto com essa vontade que as empresas têm, que os empresários têm, que Ibiraeras muito me orgulha muito, eu tenho um orgulho imenso de dizer, quando eu me pergunto, que eu sou de Ibiraera. E pelas empresas que tem, pelo município, pela toda a história que existe nesse contexto. E cada vez me orgulha mais de saber que nós estamos querendo construir uma história diferente de progresso, como aconteceu em outros municípios, e passou por uma industrialização, por uma modernização, e eu sempre parti do princípio da continuidade. Eu nunca entendi que o órgão público, começa a era agora nossa, administração do Juca e do Sapinho, não. É uma continuidade que vem ao longo do... E por isso que então seria, não sei se ficou satisfeito com a resposta das notas, né? Mas É a sua avaliação. é uma avaliação assim que precisamos melhorar, sim, e com muita humildade, reconheço, mas que dentro desse esforço, desse empenho e com o conhecimento agora, eu acredito que nós vamos cada vez mais, mas sempre vai ter talvez uma área que agrade mais, uma que agrade menos, e a gente quer que nivele bastante e que seja uma satisfação
de 80%, 90%, 100%. É difícil de conseguir, mas respeito, humanização na nossa administração não pode faltar. Isso eu prego isso. A gente pode não ter como ajudar, como fazer para tal pessoa para beneficiar, mas o respeito, a humanização, nós precisamos aproximar, que eu sempre dizia que o prefeito tem que estar próximo da comunidade. E isso a gente fez muito bem. Vamos dizer, não, me doei muito para a comunidade, para entender, para conversar. E agora a gente, sabendo um pouco das necessidades, vai pôr em prática, sim. Certo. Sua mensagem final para o cidadão de Ibiraiaras e, por que não, da região? Primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela força, pela saúde, pelas pessoas boas que tem colocado na vida da gente. E agradecer a família, agradecer principalmente os munícipes, agradecer meu vice, o Sapinho, todos os funcionários públicos, secretários CCs, concursados, enfim, se sintam todos abraçados, os munícipes e a região, porque a gente é uma troca de. Somos irmãos em municípios em divisas diferentes. Desejar assim um ano de 2026, que as pessoas tenham muita paz no coração, que saibam a entender, se colocar, ter muita empatia. Se puder, eu sei que o povo é muito solícito, ajuda bastante e que continue, que seja um compreensivo, que a gente tenha essa compreensão, pede muita força para Deus e que seja um ano cada vez de abundância em todos os sentidos. E amanhã nós temos o nosso Grenal lá, né? Que é Granal da uma Paz. festa tradicional e que seja da paz mesmo. Tá certo. Sempre dá, né? Mas seria essa a mensagem para a região. Agradecer a todos e que o 2026 seja assim, só notícias boas. Tá bem. Beleza? Abraço. Este foi o prefeito de Ibiraiaras, Joel Isidoro Cristianeto, do Partido Liberal.